Tipos de sushi. A variedade de pratos da culinária do Japão é muito ampla e abrange uma série de ingredientes delicados e de paladar fino. Entre os pratos mais conhecidos estão os tempurá, gyoza, yakisoba, sashimi, sushi e muitos outros. Pratos feitos principalmente à base de arroz, algas, peixes e leguminosas. O sushi é um prato da culinária japonesa que possui origem numa antiga técnica de conservação da carne de peixe em arroz avinagrado. O sushi, na forma em que é conhecido atualmente, tem cerca de 200 anos. Inicialmente, era vendido embarado com molho de vinagre, açúcar e sal, combinado com algum tipo de peixe ou fruto do mar, vegetais ou ovo. A tradição japonesa é de servi-lo acompanhado de wasabi, pasta de raiz forte. A forma tradicional do sushi é de peixe fermentado e arroz, conservados com sal, em um processo originário do Sudeste Asiático, onde ainda continua popular nos dias de hoje. O termo sushi vem de uma forma gramatical arcaica, cujo significado é de risoto japonês, não usada mais em outros contextos e significa, literalmente, é azedo. A ciência por trás da fermentação do peixe embalado no arroz é que o vinagre produzido a partir da fermentação do arroz quebra a proteína do peixe em aminoácidos. Isso resulta em um dos 5 paladares básicos, chamado umami em japonês. A forma mais antiga de sushi no Japão, nare-sushi, ainda se assemelha muito com esse processo. No Japão, o nare-sushi evoluiu para o shizushi e, por último, para Edomai nigiri-sushi, que é o alimento conhecido mundialmente apenas como sushi. O ingrediente comum em todos os diferentes tipos de sushis é o arroz de sushi. A variedade aparece na escolha dos recheios e coberturas, na escolha de outros condimentos e na maneira em que são montados. Os mesmos ingredientes podem ser montados de formas inteiramente diferentes para a obtenção de efeitos totalmente diferentes. Esta seção lista as diferentes formas de construir o sushi, independentemente dos tipos de recheio e cobertura. Makizushi, sushi enrolado. Um pedaço cilíndrico, formado com a ajuda de uma esteira enrolável de bambu, chamada makizu sudari. O makizushi é geralmente embrulhado em nori, uma folha de alga marinha desidratada que abriga o arroz e o recheio. Futomaki, rolinhos grandes. Cilíndrico e grande. É um dos sushis mais populares. Possui como recheio uma variada combinação de peixes, folhas e raízes, tendo tradicionalmente recheios ímpares. É um dos mais apreciados em festivais e datas comemorativas. Kappamaki, ozomaki recheado apenas com pepino e tiras é um dos mais tradicionais sushis. Foi batizado dessa forma em homenagem ao Kappa, figura folclórica japonesa, que tinha o pepino como seu alimento preferido. Takamaki, tendo, como recheio, o atum. É uma das variantes mais conhecidas de ozomaki. Temaki, rolinhos de mão. Um pedaço grande em formato de cone, com o nori na parte externa e os ingredientes até a boca da extremidade larga. Um temaki típico tem por volta de 10 centímetros de comprimento, e é comido com as mãos, já que é muito estranho pegá-lo com palitinhos. Uramaki, enrolado ao contrário. Um pedaço cilíndrico médio, com 2 ou mais recheios. Uramaki diferencia-se dos outros maki porque o arroz está na parte externa e o nori na interna. O recheio fica no centro, rodeado por uma camada de nori, uma camada de arroz e uma cobertura de outro ingrediente, como ovas de peixe ou sementes de gergelim torradas. No Japão, rolo invertido seria, na verdade, Gekumaki. Oshizushi, sushi prensado. Um pedaço em forma de bloco usando um molde de madeira, chamado oshibako. O chef alinha o fundo do oshibako com a cobertura, cobre com arroz de sushi e pressiona a tampa do molde para baixo para criar um bloco compacto e retilíneo. O bloco é removido do molde e cortado em pedaços que cabem na boca. Nigiri-sushi, sushi feito à mão. Pequenos pedaços ligeiramente similares ao sushi prensado ou sushi enrolado, mas feito sem a utilização de makizu ou oshibako. Montar um nigiri-sushi é surpreendentemente difícil de fazer da forma correta. A forma mais simples é um pequeno bloco de arroz de sushi com uma lasca de wasabi e uma camada fina de uma cobertura colocada sobre ele, possivelmente amarrada com uma tira fina de nori. Gunkan sushi, sushi navio de guerra, também conhecido como gunkamaki, é um sushi pequeno, ovalado, similar em tamanho e aparência ao ozomaki. Um punhado de arroz é embrulhado à mão em uma tira de nori, mas, ao invés de o recheio ficar no centro, tem alguns ingredientes, como ovas de peixe, empilhados no topo. Joyojo sushi é considerado um gunkan, pois tem salmão picado na faca com maionese como cobertura, mas ao invés da alga, usa-se o salmão envolto no arroz. Cebolinha picada para finalizar. Inari-sushi, sushi recheado. Um pequeno pacote ou bolsinha cheia de arroz de sushi e outros ingredientes. O pacote é confeccionado de tofu bem frito ou aburage, uma omelete fina, ou fukuzazushi, ou folhas de repolho,
ou campio. Ochaho. O ochaho é considerado um prato quente. O mesmo acompanha os seguintes ingredientes: nori, alga japonesa, shari, arroz para sushi, recheado com salmão, creme cheese, empanado com farinha panko e frito em óleo vegetal. Shirashi sushi, sushi espalhado, uma tigela de arroz de sushi com outros ingredientes misturados, também conhecido como barazushi. Edumai shirashi sushi, sushi espalhado no estilo Edo. Ingredientes crus arranjados de forma artística em cima do arroz na tigela. Gomoku sushi, sushi no estilo Kansai. Ingredientes cozidos ou crus misturados no meio do arroz na tigela. Nare sushi é uma forma antiga de sushi, em que um peixe é recheado com sal após seus órgãos e escamas serem removidos. São submersos em sal dentro de um barril de madeira. São comprimidos com uma prensa ou algo extremamente pesado. São fermentados por entre 10 dias a um mês. Logo após, são colocados na água por entre 15 minutos e 1 hora. São retirados e colocados em camadas dentro de outro barril com arroz cozido no vapor. Durante esse processo, que pode durar até 6 meses, a água é descartada. Sashimi. A principal diferença entre o sashimi, o nigiri e o maki é que apenas os dois últimos são tipos de sushis, porém com ingredientes diferentes. Sashimi é uma carne crua em fatias finas, geralmente peixes, como salmão ou atum. O sashimi é servido sem arroz. Temari sushi é um tipo de sushi arredondado, onde se pressiona o arroz e o peixe com as mãos usando um plástico até formar uma pequena bola. São os mais fáceis de fazer, sendo os preferidos pelos principiantes na arte de fazer sushi. Agora, falaremos sobre outros pratos japoneses. Sukiyaki é um cozido feito com diversos ingredientes, dentre eles carne fatiada, diversas verduras, udon, cogumelo shiitake, entre outras coisas. É um dos pratos mais famosos da comida japonesa, sendo servido principalmente no inverno. Tempura, feito com frutos do mar e vegetais empanados, todos fritos juntos em óleo fervente. Foi introduzido no Japão pelos portugueses. Hoje em dia, tornou-se um dos pratos mais populares da comida japonesa, e também bem conhecido no mundo todo. Kari rice. O nome é uma associação com o nome em inglês curry rice, que define bem o prato, composto de arroz com curry. Também são acrescentados ingredientes como batata, cenoura, cebola e carne, de boi, frango ou porco. Ramen. O ramen ou lamen veio na realidade da China, chamado segundo histórias de Liao Men macarrão do Liao, e na pronúncia japonesa de transformou em lamen o ramen. Se popularizou no Japão e hoje é um prato típico no país. O miojo é um variante bem distante do prato, diga-se de passagem. O verdadeiro ramen ou lamen é servido com uma variedade de tipos de sopa, indo desde molhos de peixe até manteiga ou porco, servido com um macarrão especial com ervas e legumes. Judon, basicamente, carne com cebola sobre uma tigela de arroz, cozida em um molho levemente agridoce. É um prato bastante popular no Japão. Sukiyaki consiste em fatias finas de carne bovina, cozidas na manteiga, acompanhadas de vários ingredientes como cebola, udon, um macarrão japonês, acelga, sake, shimeji, entre outros.